Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos 3 símbolos e 3 mensagens. Primeiro símbolo, o barco, que simboliza a nossa vida, simboliza a nossa família, simboliza o nosso trabalho, simboliza o nosso coração. Segundo símbolo, a travessia. Escutamos que Jesus e os discípulos no barco estão realizando uma travessia. Essa travessia simboliza a nossa caminhada, a nossa luta diária, a nossa luta do dia a dia. O terceiro símbolo é a tempestade, que simboliza nossas lutas, os problemas que nós enfrentamos, as situações difíceis que nós lidamos, simboliza também nossos medos, nossos anseios, nossas angústias, simboliza todos os ventos contrários que vêm contra a nossa vida, que vêm contra o nosso trabalho, que vêm contra a nossa família. 3 símbolos, 3 mensagens. Primeira mensagem: Jesus está no barco. Escutamos que Jesus estava na parte de trás do barco, descansando sobre um travesseiro. Meus irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa caminhada, nós não estamos só. Jesus, ele está presente. Por isso, diante das situações difíceis, diante das tempestades que nós enfrentamos, podemos ter esta certeza, podemos ter esta convicção: nós não estamos só. Jesus está no barco. O mundo todo enfrenta esta pandemia e nós podemos ter essa certeza: nós não estamos enfrentando só. Jesus está no barco. Segunda mensagem que a palavra nos traz: nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos confiar mais em Deus. Jesus olha para os seus discípulos, quando ele os acorda com medo, e Jesus diz: homens medrosos, homens fracos na fé, vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não têm fé. Meus irmãos e irmãs, quanto maior for a dificuldade, quanto maior for a tempestade, quanto maior for o problema, maior deve ser a nossa fé, maior deve ser a nossa confiança em Deus. Por isso que hoje nós somos convidados a refletir: como se encontra a minha fé? Como se encontra a minha confiança em Deus? Diante dos problemas, das dificuldades, como é que eu professo a minha fé? A quem eu recorro? A quem eu procuro? Terceira mensagem: Jesus acalma a tempestade. Jesus, ele ordena o vento. Jesus, ele ordena o mar. E a calmaria se faz presente no meio dos discípulos. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele tem força. Quantas e quantas tempestades na nossa vida ele já acalmou. Quantas e quantas situações difíceis nós já conseguimos superar. Quantas e quantas batalhas nós já vencemos. Meus irmãos e irmãs, e uma certeza nós podemos ter: nós não estamos vencendo só. É a força de Deus, é o poder de Deus quem faz acalmar todas as tempestades que nós enfrentamos. Precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos nos colocar mais nas mãos de Deus. Os discípulos, ainda assustados, eles se perguntam: quem é este homem que até os ventos obedecem, que até o mar obedecem? Meus irmãos e irmãs, esse homem é Jesus, é o Messias, é o Emanuel. Esse homem é o Filho de Deus. Esse homem continua presente em nosso meio. Vamos acreditar, vamos confiar em Deus. Ele está no controle, ele está no comando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.